Oi, gente, vamos tomar um café comigo? Esse clima gostoso, acolhedor. Quero te contar uma história que exemplifica bem como às vezes a gente se sabota quando tá num momento bacana de vida ou quando tá prestes a conquistar algo que a gente quer muito. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Então, pega o seu café ou o seu chá. Senta aqui comigo que eu vou te contar essa que vale a pena ouvir. Há uns 15 anos atrás, quando eu estava no auge da minha carreira no mundo corporativo, muito bem sucedida, porém à beira de um ataque de nervos, era assim que eu me sentia. Eu resolvi passar o fim de semana num retiro no meio do mato para relaxar, desestressar e conseguir respirar um ar puro, menos barulho da cidade, aquele turbilhão do engarrafamento, enfim. Eu queria paz. E lá fui eu. Chegando lá, um clima gostoso, amistoso, pessoas incríveis. Foi tudo muito bacana, comida saudável. Preparamos as refeições juntos, um grupo muito legal. E paisagens lindas também. Uma natureza estonteante, um horizonte lindo quando você olhava para o céu assim e árvores imensas, o sol batendo suave, estava tudo perfeito, sabe? Eu há muito tempo não conseguia estar num clima tão bom, tão agradável. Mas eis que chegou a hora de ir embora e a preocupação começou a bater. Por quê? Por algum motivo, no meu planejamento, eu não tinha me dado conta de quanto tempo eu levaria para voltar para casa. Era um lugar mais afastado, em um outro estado, né? Distante de onde eu moro. E no domingo não tinha muita oferta de transporte, eu estava sem carro. E as pessoas que participaram ali, ninguém morava para os lados onde eu moro, então não dava nem para pegar uma carona. E eu fui conversar com o pessoal que morava lá, quem organizou o retiro, para ver as alternativas para voltar para casa. Mas o que eu consegui foram informações muito vagas. Ah, pode ser que tenha um ônibus no horário tal, talvez no lugar tal você consiga embarcar. É, talvez você consiga uma carona até a área de embarque ou até a rodoviária da cidade vizinha. Mas sabe, assim, tudo muito incerto e aquilo foi criando um turbilhão na minha mente que foi acelerando de preocupação e eu já prevendo um cenário catastrófico de que eu ia demorar muito para chegar em casa, ia ser um fardo aquela viagem de volta e de manhã cedo, bem cedo eu tinha que estar no escritório. Eu morava longe da empresa, então eu teria que acordar mais cedo ainda do que eu previa para conseguir estar lá num horário adequado. Eu tinha uma reunião importante logo de manhã. Bom, enfim, um caos total que se formou na minha mente. E eu, muito agoniada, comecei a disparar perguntas para uma senhora que morava lá, para ver se ela me ajudava em alguma coisa. E ela, no auge da sabedoria dela, procurou me acalmar. Tadinha, não conseguiu responder nem metade das perguntas que eu fiz. Mas ela só me disse, aguarda um pouco. E eu fiquei muito preocupada ali, mas eu não tinha outra alternativa a não ser aguardar. E depois de um tempo ela voltou, dizendo, vem, vem, vem. Eu, pra onde? Você vai me levar pra onde? Você conseguiu alguma carona? E pronto, mais uma série de perguntas. E ela só dizia, vem, vem. E aí me colocou dentro do carro. O carro dela tava quase que não pegava, sabe? E ela foi.
num instante, conseguiu me deixar numa rodoviária de uma cidadezinha próxima. E eis que em menos de 5 minutos, depois de sair do carro dela, eu já estava embarcando direto para minha cidade, para a capital. E deu tudo certo. E eu consegui chegar num horário tranquilo aqui. No outro dia eu estava lá no trabalho. Enfim. Mas o que aconteceu? Ela, com tanta tranquilidade, no meio das perguntas que eu fiz, ela só me respondeu o seguinte: fica tranquila, vai dar tudo certo. A gente sempre dá um jeito, as coisas se arranjam, a solução chega. Ela me falou algo nesse sentido e ela foi muito breve no que ela me disse. Até hoje eu me lembro dela falando isso, mas é engraçado que as palavras dela só tomaram força dentro de mim depois que a situação já tinha se solucionado, que eu já estava em casa, tranquila. Porque na hora que ela falou, eu estava tão atribulada que eu simplesmente passei por cima do que ela me disse. É como se eu não tivesse ouvido, sabe? E na verdade eu não tinha mesmo ouvido. E, enfim, para dizer que às vezes a gente coloca tudo a perder sem necessidade, porque a nossa mente está muito acelerada. E ali tinha sido um fim de semana tão agradável, eu tinha conseguido relaxar, estava tudo tão maravilhoso. Parece que aquela preocupação que se instalou dentro de mim era quase que como um castigo por eu ter conseguido brevemente me distanciar daquela agitação toda, da cidade grande, do fardo, dos inúmeros compromissos. Parecia que eu estava me punindo, sabe? E que eu queria mais era que a irritação viesse à tona, que eu realmente me irritasse para valer, para que eu chegasse em casa, não em paz, mas reclamando, sabe? E não fazia nenhum sentido se isso acontecesse, porque eu estaria colocando a perder todo o fim de semana tão bom que eu tive, não é mesmo? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Às vezes a gente se pune, se sabota nos melhores momentos, porque no fundo a gente está se achando indigno de ter algo bom, de desfrutar de um momento bacana, como se estivesse sempre esperando que logo ali na frente vai ter um revés, vai ter uma perda, vai ter uma punição. Então eu te convido a soltar a preocupação, a usufruir, desfrutar das coisas boas da vida sem precisar se punir, sem precisar ficar com a mente buscando qual é o defeito, qual é a dificuldade que vai vir logo ali à frente. Não, solta isso. Tem uma frase no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que exemplifica muito bem essa questão, que é a seguinte: o presente é tudo que temos, o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Se naquela época em que eu tentava voltar para casa do retiro, eu já tivesse a consciência do que significa essa frase sobre o momento presente, eu não teria entrado naquele turbilhão de pensamentos negativos e preocupações desnecessárias, porque, no final das contas, as coisas se encaminharam da melhor maneira possível. E não foi porque eu estava preocupada, não, muito pelo contrário, elas simplesmente fluíram por um desfecho tranquilo e bem-sucedido. Então, é sobre isso que eu quero trazer nessa mensagem aqui no nosso café. Quantas vezes a gente se sabota sem perceber,
nos melhores momentos. Então, se sinta bem, se sinta digna, merecedora de aproveitar as melhores coisas da vida sem ficar procurando repetir esse padrão de preocupação. Olha em volta, se conecta com a natureza, procura desacelerar a sua mente, mas também olha para dentro de si e procura entender o seu estado interno, principalmente nos momentos de incerteza, quando você não sabe qual vai ser o desfecho e você não tem muito o que fazer. Entregue, permita-se viver, permita-se ver a vida também fluir, a vida acontecer. Eu adorei ter tomado esse café contigo hoje. Espero que a gente tenha ainda muitos cafés daqui para frente. Afinal, a gente quer o quê? Uma vida mais leve, principalmente depois dos 40. Até o próximo café.